Eu sigo falando ainda de Série B, do Criciúma. Falta uma rodada apenas, para terminar esse Campeonato Brasileiro. 5 equipes ainda brigam pelo acesso à Série A de 2026. Nesse momento, são feitas muitas análises, projeções. Por isso nós fomos conhecer o grupo de pesquisa em métodos quantitativos aplicados da Unesc, que elabora esses cálculos. Vamos conferir então como ficam as chances do Criciúma. Você que é apaixonado por futebol já deve ter feito cálculos e simulações para saber se o seu time será campeão ou fica em uma divisão, até mesmo rebaixado. Saiba que aqui nessa sala existe uma equipe que trabalha com estes números e hoje nós vamos conhecer a fórmula e saber quais as probabilidades de acesso do Criciúma à Série A do Campeonato Brasileiro. E agora nós vamos entender como é que funciona toda essa fórmula. Professor, obrigado por nos receber aqui. Queria que o senhor primeiro explicasse para a gente como é que vocês chegam nesse resultado final de acesso, de rebaixamento. Sim, queria que você explicasse para a gente. Então, o primeiro passo, a gente calcula o vetor força de cada time, cada um dos 20 times da Série B, eles têm um vetor força. Então, por exemplo, o nosso próximo confronto do Criciúma, ele vai jogar com o Cuiabá fora de casa. Então, a gente vai ter aqui, cada time tem o seu vetor. O Cuiabá, por ser o mandante, ele vai ter o vetor mandante e o Criciúma o vetor visitante. Todos estes vetores força são baseados no próprio desempenho do time durante toda a Série B. Com isso, serão calculadas todas as probabilidades do jogo: vitória, empate ou derrota de cada time. A equipe da Unesc, que faz os cálculos, possui uma tabela de desempenho, só dos jogos como mandante e outro como visitante, de onde são extraídos os dados. Então a gente vai ver o número de vitórias dividido pelo número de jogos do Cuiabá quando ele está jogando em casa, o número de empates dividido pelo número de jogos que ele fez em casa e o número de derrotas que ele tem dividido pelo número de jogos. Aqui a gente vai ter o vetor força Cuiabá jogando como mandante. Sempre baseado com o desempenho do Criciúma como visitante, o desempenho do Cuiabá como mandante. Então, para cada confronto, a gente vai ter esses dois vetores, o mandante e o visitante. E aí, para esse confronto, a gente vai fazer a probabilidade, então, o vetor desse confronto aqui. Então, o que a gente vai fazer? Bom, se o Cuiabá ganhar um jogo, a gente vai pegar a vitória do Cuiabá, mais se o Cuiabá ganha, significa que o Criciúma vai perder. Então, aqui a gente vai somar com a derrota do Criciúma e aí essa soma aqui a gente vai dividir por 2. E aí aqui então é a vitória do Cuiabá, que o Cuiabá aqui como mandante, ele vai ganhar esse jogo. Bom, qual é a probabilidade de empatar? A gente vai pegar a probabilidade de empate aqui que o Cuiabá tem, no seu vetor força, mais a probabilidade do Criciúma empatar o jogo fora e vai dividir por 2. E aí aqui a gente tem a probabilidade de ter um empate nesse confronto. E se o Criciúma ganhar, significa que ele usou, o número de vitória dele fora de casa e o Cuiabá perdeu. Então a probabilidade de Cuiabá perder em casa e aí também divide por 2. E aí aqui a gente tem, então, a probabilidade desse confronto específico, de vitória do Cuiabá, empate e derrota do mandante, no caso que seria a vitória do Criciúma. Esse processo aqui ele é feito para todos os 10 confrontos daquela rodada. Professor, vamos agora para o computador para saber como é que fica a última rodada dessa Série B e as chances do Criciúma de acesso para a Série A do ano que vem. É através desse desempenho aqui como mandante, como visitante, que aqui a gente consegue calcular aqueles vetores forças que a gente viu lá no quadro. Então, o Criciúma ele tem aqui, sempre que ele joga fora de casa, 27,78% de chance de ganhar, 44,44% de chance de empatar e 27,78% de chance de derrota fora de casa quando o Criciúma joga. E na planilha visitante, e aí então aqui a gente consegue calcular a probabilidade de resultado do próximo jogo. Então, nesse cenário que a gente desenhou lá no quadro, o Cuiabá tem uma chance maior, 44,4% de probabilidade de ganhar esse jogo, um empate 27,8% e o Criciúma sair vitorioso desse confronto, 27,8% de chance também.
Lá vocês fizeram todos os resultados, né? Lá tem todos os resultados e probabilidades de vitórias, empates e derrotas. E diante daquilo vocês têm aqui o resultado final, é isso? Isso, aí a gente tem aqui o Curitiba, que né, já tá na Série A do ano que vem, 100% de chance. O Atlético Paranaense com 98% de probabilidade de subir. O Criciúma com 68,06% de chance de subir. E o Goiás com 56,81% de chance de subir. Então, e aí, por mais que, por exemplo, Criciúma e Goiás estão com a mesma pontuação, 61 pontos, né? Mas o Goiás ele tem um desafio muito mais pesado aí contra o Remo, né? E o Remo tá aqui com 41,6% de chance de subir também. E a Chapecoense, que está no cenário mais desafiante aí, 35,48%. Maravilha. Professor Andrigo, obrigado por ter recebido a gente aqui, contar um pouco mais sobre a história e os cálculos. E agora lá, olhando para o pessoal, para o torcedor do Criciúma, sem matemática, o Tigre sobe? O Tigre sobe. E aí, João? Entendeu, Rafa? Vem aqui comigo. Vai mostrar aqui? Vamos fazer o carro? Cara, deu para compreender? É difícil, né? Mas a gente tentou esclarecer aqui como é que chegam esses resultados finais de porcentagens ali de acesso. 68, mais de 68% de chance ali de acesso à Série A, o Criciúma. Normalmente são utilizados aí esses cálculos por algumas outras universidades que a gente era conhecido. Isso. Eu quero chamar a atenção aqui, a Unesc faz esse trabalho e o Brasil, a mídia de todo o Brasil, busca. Né? Tá aqui do nosso ladinho agora. Parabéns. Foi legal. Fizeste na minha leitura uma reportagem que, ela vai ascender aí para essa própria equipe. Parabéns a essa equipe aí da Unesc. No ano que vem eles têm uns projetos ainda maiores, porque como nesse caso aqui entra só a matemática pura, não entra a questão de momento. Que você pega os dados do campeonato todo, por exemplo, e não dos últimos jogos. Se você pegar por um momento, o Criciúma é melhor que o Cuiabá, nos últimos 5 jogos, por exemplo. Então a ideia da Unesc é fazer em recortes também no ano que vem. Esses números. Que vai influenciar ainda mais, vai ficar mais preciso, digamos assim. Vai ter um intervalinho daqui a pouco, vai? Porque eu preciso... Dá uma esfriada na cabeça? Confusão. Colocamos a máquina para trabalhar, né?